Fala aí, torcedor do nosso canal Galego 77, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Cicinho, o Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena, Renata Fã, debatendo aí a vitória do Fluminense sobre o Vasco, 1-0 no Newton Santos. E o Tricolor abre vantagem aí no duelo para se classificar para a grande final do Campeonato Carioca 2026. Vamos trazer os comentaristas debatendo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal Galego 77. Vamos aí para o debate, fica até o final do vídeo. Durante o vídeo a gente vai fazendo aquele bate-pronto e eu quero trazer aqui, pessoal, uma notícia do Fluminense. O Fluminense tá querendo contratar, tá com negociação aí com o jogador atacante do Independente da Argentina. No final do vídeo eu trago essa matéria aí. Fim de linha para ele no Vasco da Gama, deu para perceber o constrangimento até do Pedrinho em ter que tomar a decisão que ele evitou ao máximo. Só que a situação no Vasco, desde a perda do título da Copa do Brasil, muitas atuações questionadas, o Rayan foi embora, agora o Coutinho também pediu para sair. Edu Dracena, em contrapartida, o Fluminense vem confirmando um bom momento. O Vasco infelizmente está nesse turbilhão de pressão em cima, em cima do Diniz, até ontem, depois da demissão que houve. O Vasco tem jogado bem, só que não tem criado tantas oportunidades, e isso acaba também colocando muita pressão no treinador. E isso, quando os resultados não vêm, é claro que um vai ser o culpado, que é o treinador. Então, o Diniz agora acaba saindo, deixando o trabalho do Vasco. Agora, por outra contrapartida, você vê o trabalho do Zubeldia já muito mais consistente, você já vê um time já sabendo o que tem que fazer dentro do campo. Se eu não me engano, são 4 clássicos esse ano, venceu os 4. Então, para você ver como que está o time do Fluminense vivendo um bom momento. Então, o Fluminense venceu ontem de uma maneira surpreendente, principalmente com um jogador a menos, em 30 minutos jogou, e não sofreu tanto. Então, eu vejo que o Fluminense tem um planejamento, e um padrão de jogo bem estabelecido pelo Zubeldia. Cicinho, para você o Diniz era o culpado? Você imagina que perfil de treinador agora que o Vasco vai ter que contratar? Já tem a partida de volta também contra o Fluminense. Achei um público pequeno no Newton Santos, esse clássico merecia um apelo ainda maior. E o Fluminense do Zubeldia, que finalmente voltou a ser maluco, Tava bem comportado, um homem a menos, o Flu, ele expulso, mas o Fluminense venceu. Venceu. O Zubeldia, quando bate esses fios desencapados assim, sai faísca, E aí ele volta naquele Zubeldia. Mas o time dele tá jogando muito bem e ganhou, Isso que é importante. Do outro lado, o Vasco. Acredito que vai fazer muito melhor pro Fernando Diniz ficar sem o Vasco que o Vasco sem o Fernando Diniz. Porque a mentalidade do Fernando Diniz está à frente do que os jogadores podem entregar. Até que quando tinha Felipe Coutinho, tinha o Rayan, que são jogadores assim mais, entendedor daquilo que o treinador pede, o Vasco conseguiu fazer grandes jogos, chegar numa final de Copa do Brasil. Agora, com essa fase de jogadores limitados, complica um pouco mais. Então, o Fernando Diniz ele precisa respirar e ir para outro lugar. Agora, o Vasco, eu não vejo uma evolução. Se vier um novo treinador, vai vir com nova metodologia, até os jogadores entender, vai ser tarde. Então, o que o Vasco tem isso daí, é brigar contra rebaixamento, enquanto o Fernando Diniz daqui a pouco está numa equipe maior aí para poder colocar o seu tipo de jogo, porque a torcida pegou muito no pé do Fernando Diniz e desnecessário. É isso aí, Cicinho. E Ronaldo, se a gente pensar, o Diniz estava na Berlinda há um bom tempo e os resultados não ajudaram. Em contrapartida, eu estou curiosa para ver esse jogo Palmeiras e Fluminense, duas equipes que começaram o ano em alta. Começaram o ano em alta e assim como disse o Edu, o Fluminense está numa outra passada. Essa passada, quem estava no ano passado era o Flamengo. O Flamengo estava nessa passada e o Fluminense está vindo uma passada com um treinador também que é muito exigente, e isso é bom para os jogadores crescerem e estão absorvendo a cada dia, a cada treinamento, você vê que tem jogadas ensaiadas do Zubeldia. Agora, vai ser uma parada indigesta esse jogo aí, vai ser uma parada indigesta, porque tem o Fluminense, um treinador espetacular, jogadores, goleiro. O Fluminense já começa com baita de um goleiro, então
Agora, o que resta pro Vasco? Eu estava aqui pensando que a gente estava falando do Vasco. Tem um treinador na cidade aí, no Rio de Janeiro, hein? Eu acho que já ligaram para ele. Renato Gaúcho. Se não me engano, já estão almoçando com ele. Será? Foi. O Zé Carioca me falou. Estão almoçando junto lá. Vai ser legal esse encontro entre John Arias e Fluminense, esse reencontro, na verdade. Bom, vamos falar do Flamengo, que de novo começou devagar, demorou para pegar no breu, no tranco, como queiram. A torcida vaiou e aí E quem falou após a partida, pessoal, foi o Canóbio. Canóbio concedeu uma entrevista aí, não só ele, teve outros jogadores do Fluminense que falaram após a vitória do Tricolor. Vamos trazer aí o Canóbio e outros jogadores e no final do vídeo eu quero trazer a matéria do que o Fluminense está contratando aí, esse atacante argentino. Do jogo, né? Acho que o jogo foi um jogo inteligente nossa parte, tirando aí a jogada da expulsão, que a gente não deixou um cara na sobra, mas depois acho que foi uma partida inteligente, em bloque baixo, bloque meio e bloque alto a gente tentou, se juntou muito passe, mais no segundo tempo aí com o lado nosso com Samuca aí que se tirou também o Lucho, a gente conseguiu juntar passe e generar aí um método de peligro, né? Assim que feliz, continuar, falta mais um jogo, ainda não está nada resolto e é assim. Agora que é a quarta, um jogo mais também para preparar e depois aí sim vem a segunda semifinal, mais passo a passo, dia a dia e trabalho. Canóbio, a gente vê um Fluminense cada vez mais sólido, agora com 9 jogos de invencibilidade. Queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo esse trabalho com o Zubeldia, como é que está sendo a convivência ali com a comissão técnica dele, e você vendo também o Fluminense cada vez mais conseguindo resultados bons na temporada. Recém começa tudo, né? Se bem são, não sei quantos jogos você falou. 9 jogos. Ainda falta muito trabalho, muita também coisa por corrigir. Acho que se a gente já começa a se achar, para falar uma palavra, não vai continuar crescendo como a gente vem crescendo. Agora é quando mais humildade a gente tem que ter e não deixar de trabalhar, não deixar de ser humilde e acho que o grupo é o que genera isso, né? O grupo é muito competitivo, tem uma competitividade muito sana dentro do que é Fluminense e dentro do que é o CT. E acho que qualquer que entre no lugar de qualquer vai rendir da mesma maneira, porque o jogo é sempre o mesmo, sempre com a característica de cada jogador para ajudar o time, né? Eu já perguntei para você que você sentiu muito a sua ausência do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Vasco pela suspensão, né? Hoje você joga a partida de ida de uma semifinal contra eles, sai com 1-0 e vai ter o descanso no meio de semana que você está suspenso contra o Palmeiras para jogar esse confronto de volta, né? Você tem esse sentimento de querer, entre aspas, vingar aquela semifinal contra o Vasco? Você queria muito jogar a ida, não jogou, o Fluminense acabou eliminado, agora você joga a ida e o Fluminense sai com a vantagem? Eu não gosto de descansar muito, não. Eu acho que se descanso muito é pior. Nada mais. Lógico. Eu sempre quero estar dentro do jogo. Mas eu acho que, como eu falei, qualquer que entre no lugar de qualquer vai dar o mesmo aqui neste jogo que sube o dia. Agora hay que aproveitar, hay que trabalhar, também sabendo que a gente tem uma vantagem, mas jogar da mesma maneira, porque também quando um time está com vantagem, se relaxa, quer jogar de diferente maneira para defender o resultado. A gente sabe que isso não pode acontecer com nós e continuar da mesma maneira. Com o trabalho que a gente vem fazendo, ser mais contundente, a gente já sabe, e perfeccionando dia a dia, pegando mais confiança dia a dia. Recém começa, como eu falei, a gente está em fevereiro ainda. E é isso, deixar o Fluminense o mais para cima possível, é o que a gente trabalha para isso. Continuar, virar a página, jogo a jogo, como eu falei, e dia a dia a gente vai melhorando e dando o melhor para o clube. Obrigada. Parabéns pela vitória, mais um clássico, mas eu queria te perguntar dos bastidores, né? A gente estava aqui, naquela sala ali do lado, o Fernando Diniz foi demitido, e muito se diz que o próximo treinador, que talvez já esteja até à frente no domingo, possa ser
o Renato, né? 2 confrontos na semifinal com 2 técnicos recentes do Fluminense. Muda alguma coisa para você isso? Saber essas coisas? Não, tem que estar focado no nosso. O adversário tem que fazer o dele, a gente está focado, eu estou focado no Fluminense, no nosso trabalho aqui, então a gente não tem... Se o Renato for, a gente vai estudar o próximo jogo, né? Mas normal, a gente está focado aqui dentro do Fluminense. Martinelli, já houve uma conversa, um entendimento de planejamento interno sobre o que pensar para o jogo contra o Palmeiras? É mais um piso sintético lá em Barueri? E como vai ser o reencontro com Arias? A gente hoje acho que é descansar, amanhã a gente começa a pensar no Palmeiras. Sequência pesada de jogos, cada 3 dias aí tem um jogo. Então depois a gente vai estudar o time deles, a gente sabe que é uma grande equipe, né? Que é difícil jogar fora de casa lá contra eles. Então vamos estudar, ver os detalhes fortes, onde que eles têm algumas falhas e vamos ver o que o professor tem para falar para a gente aí, para a gente se preparar muito bem. Flores para o Arias ou outro tipo de recepção? Não, agora ele foi um companheiro nosso, agora ele é um adversário, então com todo respeito aí, a gente tem que ir para fazer o nosso trabalho. Um dos lances que decidiram o jogo foi a expulsão do Bernal, né? Ali não tinha muito o que fazer, a torcida do Fluminense já se manifestou pró o jogador. Você acha que ele já está adaptado para ser titular do Flu? O Bernal é um grande jogador que vem nos ajudando aí, voltou muito bem aí, está fazendo um grande início de ano, está nos ajudando bastante. Falei com ele também, eu achei que ele fez certo. A gente com 1-0 no placar tinha que ter matado mesmo a jogada. Então é um cara que vai evoluir muito, é jovem ainda também, mas tem nos ajudado bastante dentro de campo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 1-0 sobre o Vasco. Vitória importante, deixa o Fluminense com moral. E agora no meio de semana tem Campeonato Brasileiro, tem jogo contra o Palmeiras e agora a gente vai trazer aí a matéria. Fluminense faz proposta por centroavante do Independente da Argentina. Tá aí a matéria, segue ativo no mercado. Dessa forma o Tricolor enviou uma proposta de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões, pelo atacante Gabriel Ávalos, pessoal. Então tá aí, ó, Gabriel Ávalos da Argentina, de acordo com o GE. O nome surgiu como uma alternativa após a negociação sem sucesso por Alex Coelho, do San Lorenzo, do mesmo país. Então tá aí, atacante da Argentina, o Gabriel Ávalos, do Independiente, e o Fluminense aí tentando a contratação desse jogador. Vamos ficar de olho, qualquer novidade, qualquer informação eu trago aqui no nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.